Esse talvez seja o concurso mais fácil para você passar de primeira, é o concurso do Banco do Brasil. E ele é o próximo grande concurso bancário. Normalmente os concursos de banco são parecidos, então é perfeito para você começar. Só precisa do nível médio, você vai ganhar mais ou menos uns R$ 5.000 iniciais, tem uma carreira muito boa, só que não dá tempo de estudar errado, viu? Quer garantir sua aprovação? Então fique comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou liberar para você um vídeo que é exclusivo lá do aplicativo da Aprovação Ágil, com o planejamento completo. Eu vou te ensinar a se organizar e como que você vai estudar cada matéria na prática. Esse vídeo vai ficar disponível aqui por pouco tempo, então aproveite para ver hoje mesmo até o final. E claro, deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal, ative o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos e dê uma olhada no link da descrição, porque eu tenho um presentão para você que vai te ajudar muito nesse concurso do Banco do Brasil, mais do que esse vídeo. Então, aproveite, continue comigo e fique até o final. Esse que você está vendo na tela é o mapeamento do concurso do Banco do Brasil. E aqui nós temos todas as matérias e um lembrete cor de sangue que nós teremos redação, então isso daqui vai ter que fazer parte do seu cronograma. E aqui, gente, lembrando que a redação, ela tem uma característica um pouco diferente nesse concurso do Banco do Brasil do que naqueles concursos tradicionais. Normalmente, a redação em outros concursos, ela muda a sua posição no concurso. No último concurso do Banco do Brasil e nos últimos concursos de bancos, na verdade sempre foi assim, nós temos uma redação que é apenas eliminatória. Ou seja, se você acertar menos de 70% do total da nota da redação, você será eliminado. Tanto faz a sua nota na prova objetiva. Então, você percebeu a importância da redação, né? Então você tem que praticar e eu vou te mostrar tudo isso em detalhes. E claro, se você ainda não viu o vídeo com o plano mastigado, entre lá porque lá tem um direcionamento inicial e um passo a passo para você estudar todas as matérias na prática, especificamente para esse concurso do Banco do Brasil. Mas todas as matérias estão aqui e o mais importante não é o número de questões e também só o peso. Gente, o que você tem que prestar atenção, e eu sempre mostro isso com muito cuidado nos planejamentos, é isso, gente, a relevância de cada matéria. Por quê? Não adianta nada, às vezes você que tem um trauma em língua inglesa, sabe? Você tem, sei lá, medo por algum motivo que você não tem costume, você não estudou nada de língua inglesa, e aí você acha que esse vai ser o grande obstáculo para a sua aprovação. Você acha que você vai muito bem no resto, mas língua inglesa vai ser o seu grande calo e você acha que você não vai passar por causa de língua inglesa. E aí o que você faz? E às vezes o que o cursinho faz até com você? Ele pega e te dá 2 dias na semana para você estudar língua inglesa. Normalmente isso daqui não vai fazer sentido, gente, porque você tem que olhar para a relevância e entender que língua inglesa terá apenas 5 questões, ela só tem peso 1, de acordo com o último edital, e vai ter uma relevância total de 5% do total da prova, gente. Se você chutar tudo em língua inglesa e for muito bem no resto, você passa. Então você tem que ter essa noção da relevância para você sempre jogar um esforço proporcional para cada matéria. Pensando em uma pessoa flat, uma pessoa que precisa se desenvolver em todas as matérias de forma igual, 5% do tempo dela, ela vai ter que jogar aqui em língua inglesa, 15% em língua portuguesa, porque nós temos 10 questões, mas tem um peso 1,5. Então, português é 3 vezes mais relevante que inglês. E você tem que seguir um planejamento que considere essa informação. E o cronograma que eu vou mostrar para você aqui já está equilibrado. É só seguir. Então fica muito fácil de você seguir com esse passo a passo. Mas é muito importante você entender isso, que, por exemplo, aqui, gente, se você olhar, nós temos 45% de tudo que você pode acertar, de todos os pontos possíveis em informática e vendas e negociação. Informática, por exemplo, é uma matéria que você tem que gastar mais energia do que língua portuguesa. Na maioria dos concursos não é assim. Então é ideal que você sempre siga um cronograma personalizado. E claro, gente, o cronograma inicial, ele vai considerar que você é uma pessoa flat. O que eu acabei de contar, uma pessoa que precisa se desenvolver em todas as matérias. Ele não te conhece. Só que, a partir do momento em que você se joga nos estudos, em que você faz um simulado, você consegue entender a sua situação atual e personalizar os seus estudos, tá? Eu vou te explicar rapidamente esse fundamento. Imagine só que você seja um professor de português. Assim como o Daniel Vícola, sabe? Você é mestre em língua portuguesa. Vamos dizer que o Daniel Vícola faça esse concurso aqui do Banco do Brasil. Com certeza, essa pessoa, o Daniel aqui, que é o professor de português da minha historinha, que eu estou criando agora, ele vai gabaritar português. Ele vai gabaritar. Então, para ele, o cronograma ideal, na verdade, seria cortando aqui totalmente a língua portuguesa e jogando todo esse tempo que ele estudaria em língua portuguesa em uma matéria que ele tenha pouco domínio. Talvez aqui uma matéria que ele nunca tenha estudado, matemática financeira, que às vezes tem uma relevância pequena, só que para ele tem uma relevância alta, porque ele já se garante em português, ele já se garante em inglês aqui, porque ele dá aula de inglês, inclusive.
Então, às vezes, matemática financeira é uma grande dor para ele. Para ele, é a matéria mais importante. E aí ele consegue jogar mais energia, porque a matéria que ele talvez possa mais evoluir aqui é a matemática financeira. Deu para você entender essa lógica? Então, a pessoa iniciante, ela vai seguir com esse cronograma que eu vou te entregar à risca. Você vai jogar um esforço totalmente proporcional para cada matéria. E aí, conforme você for evoluindo, você vai melhorar o seu cronograma, fechado? Lembrando, gente, que aqui nós temos pesos um pouco diferentes do padrão de grandes concursos, né? Algumas matérias têm peso 1, eles dividiram por 2 blocos, mas o que realmente importa é a relevância de cada matéria que está aqui nessa coluna. Então, tenha sempre isso em mente para você não gastar energia naquilo que não é estritamente necessário. E, gente, o concurso do Banco do Brasil é um concurso, sinceramente, bem simples, tá? Você, inclusive, vai perceber que com interpretação de texto, com uma noção legal ali de interpretação de texto, entendendo bem as informações, com a prática das questões, inclusive com aquela linguagem da CIS Gran Rio, você resolve muitas questões até de conhecimentos específicos, cara. Eu fiz tantas questões anteriores, gente, né, em relação aqui aos concursos bancários, principalmente depois do concurso da Caixa, e eu percebi um grande padrão, cara. Você com conhecimentos básicos do mundo em geral e com uma boa interpretação de texto, você resolve muitas questões. Então, a principal competência que você tem que adquirir é a língua portuguesa. Inclusive, com o nosso curso completo de língua portuguesa, que está disponível provavelmente para a maioria das pessoas que estão aqui dentro desse curso completo do Banco do Brasil, e até com o que eu mostro no desafio de 0,80% de acertos em 7 dias, principalmente ali no dia 3, fechado? Então, esse é o planejamento. Você viu aqui que são 4 matérias, mais 4 matérias, é um conteúdo relativamente simples, que dá para você estudar tudo tranquilamente que é relevante para esse concurso em até 2 meses para fazer um simulado, e você vai seguir esse cronograma. Gente, esse daqui é o cronograma inicial que eu criei. Eu fiz um cronograma com apenas 2 horinhas por dia, gente, para qualquer pessoa. Esse daqui pode ser o nosso chamado cronograma preguiçoso, porque com 2 horinhas você já consegue evoluir bastante e, claro, seguindo os fundamentos que eu te ensino aqui na Aprovação Ágil, com 2 horinhas, com estudo ativo, você vai ter um resultado muito melhor do que algumas pessoas que estudam 12 horas por dia, mas que estudam de forma fofa, tá bom? Então, continue com isso. Beleza, só tem 2 horas para estudar? Ótimo, vamos estudar com esse cronograma aqui, que é o cronograma de 2 horas. Você, iniciante, vai conseguir seguir numa boa com esse cronograma, mas entenda uma coisa, cara. Concurso exige a abdicação de algumas coisas, alguns prazeres imediatos às vezes, e o ideal é que você tente aumentar essa carga horária. Tente jogar aqui, ó, mais de 3 horas. Eu não estou falando para você necessariamente ficar uma vida inteira estudando 6 horas, 7 horas, cara, isso daqui é surreal normalmente. Em uma reta final, a gente consegue esticar por mais tempo, sabe, 6 horas. Hoje tem um padrão bem grande aqui de pessoas que conseguem estudar mais de 4 horas por dia em uma reta final. Mas é um concurso que vale muito a pena, ele pode acontecer a qualquer momento, ele pode ter o edital publicado, e o ideal é que você tente sempre aumentar a sua carga horária. Que você, claro, melhore, aprimore a sua metodologia, a forma como você estuda. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso aqui na Aprovação Ágil. Só que você pode começar com 2 horas, mas tente aumentar a carga horária assim que possível, assim que você se sentir mais confortável e quando você tiver um tempinho livre. Cara, no primeiro dia do desafio, eu ajudo você muito nisso, né? Naquela parte ali da procrastinação, da organização dos estudos. Então faça aquele exercício que eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar. E aumentando a carga horária, é claro que você aumenta a sua chance de ficar muito competitivo, ainda mais competitivo nesse concurso, mas o cronograma inicial está aqui, ó, de 2 horas. E claro, se você falar para mim, Gustavo, eu tenho 4 horas, você vai chegar aqui e vai dobrar o cronograma, gente. Você pode colocar 4 horas de língua portuguesa, 2 horas de matemática no outro dia, depois mais 2 horas de matemática financeira. O cronograma é seu, ele está aberto. Só que assim, é muito mais fácil do que ficar alterando o cronograma, você usar a nossa mentoria automatizada, que ela tem inteligência artificial, ela vai criar o seu cronograma personalizado, você coloca a sua janela de estudo e ela vai criar um cronograma perfeito para você, inclusive vai te acompanhar nos estudos conforme você vai fazendo o simulado, e é o próximo módulo. Dê uma olhada no próximo módulo, porque eu gosto de usar esse cronograma aberto para te mostrar os fundamentos. Mas a mentoria automatizada, com um clique você faz tudo que eu vou te mostrar aqui, fechado? Então, bora começar, gente. Imagine que você vai começar hoje a estudar, é uma segunda-feira, e você vai seguir com esse cronograma. Você vai seguir à risca aqui o cronograma com 2 horas, fechado? Você vai pegar em língua portuguesa e vai estudar aqui do jeito que eu te ensino, principalmente com as questões. Se você for um total iniciante, você pode começar nesse período aqui de 2 horas com as videoaulas. O ideal é que você siga com o que eu ensino para você dentro de cada matéria ali no desafio de 0,80%, certo? Mas você vai estudar, conseguiu executar o estudo durante esse período, vem aqui no cronograma e tica, do jeito que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Ele tá aberto, você vem aqui e faz um xizinho, conseguiu estudar, beleza. Na terça-feira, você vai estudar matemática e matemática financeira. Se você ainda está criando os fundamentos da matemática, você pode jogar matemática aqui no dia inteiro, 2 horas.
para depois você emendar o estudo da matemática financeira. Tá tranquilo você fazer isso. Só que você vai estudar aqui, de preferência, se você já tem uma base mínima, matemática e depois matemática financeira. Aqui você pode seguir com um curso completo em videoaulas, já começar a fazer metade do tempo ali também com questões, já pode ir direto para as questões se você tiver uma base legalzinha. Aqui você pode, em matemática financeira, talvez ver das primeiras aulas do Sérgio, não tem erro, mas tente já o quanto antes fazer questões. Depois, na quarta-feira, você vai seguir na risca, tá vendo? Ó, língua inglesa, conseguiu estudar? 40 minutos, vai priorizar aquele conteúdo que eu entreguei para vocês aqui, né, com a professora Rúbia e tudo mais. Atualidades do mercado financeiro, você já começou a estudar aqui com material enxuto, já começou a fazer algumas questõezinhas. Informática, que é um conteúdo bem pesado, você conseguiu estudar? Você vai ticando aqui, gente, você vai estudando e ticando. É importante fazer isso no começo, porque o iniciante ele precisa dessa motivação, ele precisa desse controle nos estudos. Quando você já tiver hábitos sólidos de estudos, eu tenho certeza que você nem vai precisar tanto de um cronograma assim. Você segue meio que já no instinto, mas no começo é importante você fazer isso, até para você ter a noção de quantos dias você falhou, para você tentar melhorar, tentar refazer sua rotina, e você vai ticando aqui, você vai seguindo a risca, né? Um cronograma semanal, você estudou a vendas e negociação, com aquele conteúdo do material enxuto, fazendo muitas questões, você praticou redação, aqui no começo está com medo de redação, faça as mentorias de redação que eu liberei para a galera aqui como um bônus. Quem tem o nosso curso de redação tem acesso às mentorias, os replays, e aí na outra semana você vai fazer tudo de novo. Teve algum problema, gente? Tente, com um tempo extra, matar aquele buraco que ficou na sua semana. Tenta voltar, isso daqui vai ser legal, e continue estudando, tá bom? Com o tempo, a constância resolve todos os problemas. E o que eu quero que você siga é semana após semana, você vai estudando até chegar na semana 8, gente. Por quê? Pensando em 8 semanas, nós temos um ciclo de 2 meses. Eu quero que você estude com esse cronograma por 2 meses. 2 meses, gente, é um tempo para esse tipo de concurso mais do que suficiente para você ter contato com todo o conteúdo que realmente importa. Pensando nas matérias específicas, todo o conteúdo do material enxuto. Você, naturalmente, nas matérias básicas, se estudar com muitas questões, você vai percorrer quase que 80%, 90% do conteúdo, né? Porque as questões ficam te direcionando naquele conteúdo que é mais relevante para sua prova, no padrão Cisgran-Rio. E na 8ª semana, quando você chegar aqui no domingão, você não vai estudar vendas e negociação, não necessariamente vai fazer a redação, vai praticar a redação. Você pode até fazer e depois tentar fazer um simulado, até para treinar um pouco a sua resistência nos estudos, só que você vai fazer um simulado, cara. A cada 2 meses, no máximo, você vai fazer um simulado. Imagine que essa prova aqui aconteça em 6 meses. Com essa lógica, eu quero que você tenha 3 ciclos. Que você estude por 2 meses, faça um simulado. Estude por 2 meses, faça um simulado. E essa é a metodologia da aprovação ágil. E o simulado é muito importante, gente. Nós vamos entregar simulados para vocês aqui dentro do curso. Já temos alguns de concursos de bancos. E você tem que entender a importância, porque o simulado, ele te dá um tapa de realidade. Isso aqui é lindo, porque você tem que aprender a errar rápido para aprender rápido. Quando você erra no simulado e você verifica os seus erros, você olha para esses erros e tenta melhorar neles, a sua chance de ir muito bem no momento que é o ápice, que é a prova do concurso, aumentou demais. Imagine só, se o concurso acontecer daqui a 6 meses, você teve a possibilidade de fazer pelo menos 2 simulados. Então você está muito na frente, você já se conhece. Inclusive, o simulado ele vai fazer você equilibrar o seu planejamento. Você vai ter simulados aqui dentro da plataforma, você faz esse simulado e joga lá na mentoria automatizada. Na sequência, você vê o conteúdo completinho aqui da mentoria automatizada, do tutorial, e eu te ensino como você vai utilizar essa ferramenta para personalizar os seus estudos com muita facilidade. Só que nesse vídeo eu quero te explicar esses fundamentos. Imagine só, gente, eu até te dei um spoiler disso, falando da situação ali do Daniel Vícola, tá? Mas agora eu vou te explicar em uma situação hipotética como que isso funciona na prática. Eu acho que é mais fácil. Imagine só que nós teremos aqui uma pessoa. É a Natasha, vou usar o nome da minha esposa, que é mais fácil, que aí eu não me complico aqui, né? Natasha, ela vai fazer essa prova do Banco do Brasil e ela tem uma experiência, sei lá, em outro banco privado. Como ela tem essa experiência, provavelmente essa parte de atualidades do mercado financeiro, de conhecimentos bancários e de vendas e negociação, ela já tem uma noção boa, né? Se você olhar, realmente ali, bastante conteúdo, provavelmente pelo trabalho dela, ela já conhece. E aí, ela viu esse planejamento, ela entrou no curso aqui, ela está seguindo a risca e ela não fez um simulado logo no começo dos estudos. Então ela nem sabe que ela vai bem nessas matérias. Só que ela seguiu a risca que eu falei aqui. Ela começou a estudar na semana 1, semana 2 e tal. Na semana 8, depois de 2 meses, ela vai fazer um simulado. Ela faz o simulado, que a gente vai liberar aqui na plataforma, e ela descobre aquilo que é o óbvio. Ela
foi muito bem em atualidades, conhecimentos bancários e vendas e negociação. Destruiu. Ela fez aqui na prática, como ela viu que tinha algumas decorebinhas ali dentro de conhecimentos bancários e tudo mais, ela viu aquela decorebinha e ela acertou 90% das questões. Então ela está muito bem, ela está dominante nessas matérias. Só que como ela está um tempo sem fazer provas reais, ela sofreu muito ali em língua portuguesa. Ela foi até bem em matemática, matemática financeira, porque é um conteúdo que ela já está acostumada ali, que ela usa um pouquinho no trabalho. Mas em língua portuguesa e língua inglesa, ela foi muito mal. Informática também. Então, olha, ela foi muito bem em quase todas as matérias, menos em língua portuguesa, língua inglesa e informática. O que ela tem que fazer nesse momento? Ela precisa personalizar os estudos dela. E aí ela precisa mexer no cronograma. É claro que hoje, gente, com a ferramenta que nós temos, que é a mentoria automatizada, que tem IA, inteligência artificial exclusiva, a mentoria automatizada vai fazer isso para você. E o que ela vai naturalmente fazer? Ela vai pegar o seu tempo, que é limitado. Imagine só que a Natasha estudou aqui realmente 2 horas por dia e é o único horário que ela tem para estudar. Ela provavelmente vai chegar aqui na mentoria automatizada e ela vai diminuir e vai, às vezes, até praticamente cortar aquele conteúdo das matérias em que ela foi muito bem. Então, como ela foi muito bem aqui em matemática e matemática financeira, ela já domina esse conteúdo e foi mal em língua portuguesa, talvez a mentoria automatizada faça isso. Ela acabe com a matemática e ela acabe também com a matemática financeira e coloque aqui o dobro de tempo em língua portuguesa. Por quê? Esse é um planejamento personalizado para Natasha. Por quê? Eu tenho certeza que se ela fizer só uma manutenção de conhecimento, sabe? No domingão ela pega e faz algumas questões a mais ali de matemática financeira, de matemática, se ela tem um domínio dessa matéria, ela vai continuar com uma pontuação muito boa. Já em língua portuguesa, ela precisa de mais tempo, ela precisa fazer mais questões, ela precisa talvez aproveitar esse tempo para mergulhar no curso completo em videoaula que nós temos aqui no Aprovação Ágil. E ela vai fazer isso nesse tempo extra. Aqui ela pode, por exemplo, língua portuguesa, vídeo aula, e aqui em língua portuguesa, só questões. O que ela fez? Ela aumentou a base dela em língua portuguesa, os fundamentos, e na língua portuguesa aqui só com questões da Fundação Cisgran-Rio, ela vai explodir naquilo que é mais relevante, ela vai entender o padrão da prova. Eu tenho certeza que no próximo ciclo, a nota dela de matemática financeira vai ter uma manutenção, ela vai continuar com uma nota alta e a nota dela de língua portuguesa vai explodir, ela vai melhorar bastante, porque agora ela teve mais tempo. Não tem matéria difícil, gente, tem matéria que você repetiu pouco. Então imagine só, se ela seguir com esse cronograma aqui alinhado para a realidade dela por mais 8 semanas. E ela só descobriu isso porque ela fez aqui, gente, o simulado. Deu para você entender essa lógica? Ele equilibrou e agora ela tem muito mais chance de aprovação na prova, que realmente importa. E isso daqui, gente, é um controle que você vai fazendo com o tempo. Na mesma situação aqui, lembra que ela foi muito bem em atualidades do mercado financeiro e foi muito mal em informática? Cara, aqui a mesma coisa. A mentoria automatizada provavelmente vai reduzir muito o tempo dela em atualidades do mercado financeiro e vai jogar mais tempo em informática. Na verdade, dobrou aqui o tempo dela em informática nesse dia. Conhecimentos bancários, ela foi bem aqui na matéria também, né? Ela acertou ali 90%, ela foi mal em informática. E informática, eu mostrei para você aqui que é uma das matérias mais importantes, ela jogou todo o tempo aqui em informática. Então, olha, no outro cronograma ela tinha 2 horas e 40 de informática, aqui ela vai ter 40 mais 40, que dá 1 hora e 20 minutos, mais 2 horas mais 2 horas. Então, olha isso, cara, ela tem muito mais tempo agora para estudar informática, para entender o padrão da prova, para mergulhar naquele hack que eu mostrei para vocês aqui no Segredos de Informática. Se você não viu ainda, você vai ver, em que eu mostro como que você vai usar o computador para acertar muito mais questões, para você colocar aquele estudo que às vezes parece muito teórico da questão na prática. Então, fazendo isso, ela personalizou o cronograma. E claro, gente, estou dando um exemplo muito simples aqui, né? Um exemplo simplório em que você tem uma nota excepcional em algumas matérias e uma nota muito baixa em outras. Assim como eu dei aquele exemplo do Daniel Vícola aqui, em que ele está muito bem em língua portuguesa e está muito mal em matemática. Deu para você entender essa lógica? Você tem que equilibrar o seu planejamento e isso daqui é o grande segredo para você ter resultados rápidos, porque você joga energia sempre naquilo que você tem maior potencial de evolução. Fazendo isso, a evolução é natural, gente. Você vai chegar aqui a mais de 90% controlando os seus estudos. E você tem que entender, claro, que é um exemplo muito simples e que não vai ser assim tão fácil, às vezes, de fazer esse equilíbrio. Só que hoje você tem essa ferramenta que eu queria ter demais quando eu comecei a estudar, que é a mentoria automatizada. Você joga ali a sua grade horária, você joga ali a sua nota no simulado, você aperta um botãozinho e ela te joga um cronograma totalmente personalizado. E nós vamos entregar o simulado para você. Então fica muito fácil você seguir com esse passo a passo. Eu tenho certeza que com essa lógica, em poucos meses,
você já vai sentir uma evolução muito grande, você vai estar altamente competitivo para o Banco do Brasil. E claro, gente, isso daqui é um fundamento universal para concursos, tá bom? É a metodologia da aprovação ágil. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse planejamento? Você vai seguir? Eu mostrei, né, que esse daqui é um dos concursos mais simples, mais fáceis para você garantir sua aprovação. E a grande surpresa para você ainda está disponível no link da descrição. Clique agora mesmo e você vai participar de uma super aula que normalmente as pessoas pagam R$ 197 para assistir e você vai ter acesso de graça, mas é por tempo limitadíssimo. Então, clique no primeiro link da descrição e claro, se você não deixou a curtida ainda, deixa a curtida agora. Não gostou? Deixa a sua descurtida e me conte por quê, não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos e também, é claro, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho, eu prometo mais vídeos para te ajudar nesse e nos principais concursos do Brasil e também siga o Bitolei em todas as redes sociais e principalmente entre no aplicativo da Aprovação Ágil, porque lá você tem a estrutura completa, inclusive o nosso novo curso para o Banco do Brasil, para esse cargo de escriturário agente comercial, fechado? Então, vem na minha que você passa e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.